Olá pessoal, estamos começando mais um Conexão Escolar. Comigo, Pedro Paulo, professor de Educação Física. Professor Elvisson, professor de matemática, galerinha! Uhul, como diria? O professor Sérgio Mala. E hoje vamos trazer nessa aula do Conexão Escolar, falando essa ideia da Grécia. Que relação tem entre a educação física e a matemática nesse processo que tão vivo, tanto para uma disciplina quanto para outra. E talvez você já vivencie isso e nunca tenha percebido. Vamos começar falando sobre símbolos. Professor, a Grécia é o berço da educação física através dos seus símbolos, a ideia de corpo, da mente, a questão também dos locais onde se passavam os eventos ali principais históricos, bem como a ideia de academia, do saber. E para a matemática? A matemática, a Grécia, ela teve assim vários matemáticos, não é, que nasceram lá, não é? E como a gente está aqui focando a questão dos símbolos dentro do alfabeto grego, várias letras desse alfabeto grego a gente serve como representação dentro da matemática. Por exemplo, nós estamos vendo aí, né, o alfa, o beta, não é, o gama. Então, nós representamos muitas vezes ângulos com essas letras gregas. Não é? Nós temos também aí uma outra letra que é o alfa, né? O alfa, ele tem uma função muito importante para a gente porque ele representa o discriminante de uma equação do segundo grau. Não é? E também estamos vendo aí o π. Né? O π, mais do que ninguém, aí é que ele é útil para a gente mesmo, essa letrinha π, essa letrinha grega π. Por quê? Ela representa, na realidade, um valor para a gente, Pedro, certo? Um valor que foi feito com a descoberta, no caso, né, do comprimento de uma circunferência, certo? Da divisão do comprimento de uma circunferência com o seu diâmetro. Aí vai dar 3,14, é um número, na realidade, irracional. Um número que, após a vírgula, não tem fim, beleza? Mas é um número irracional. Mas a gente utiliza esse número aproximado com 3,14 e a gente representa esse 3,14 com essa letra grega que é π. E é interessante, porque também na própria Grécia, e nesse símbolo aí, você tem o psi, que é o símbolo da psicologia, e é um desses símbolos da letra grega, né? Além do ômega, enfim, uma série de representações que esse espaço, que esse local deixa para a matemática e para a educação física. Já também, desse berço do saber, né? Além dos filósofos, nós temos também a ideia do berço dos deuses, do saber, do esporte, da formação do homem, do corpo, belo e saudável. E para a matemática? Rapaz, quando você fala de deuses na Grécia, isso me recorda muito a história de Pitágoras, bicho. O cara era o cara da época, entendeu? Tanto que naquela época ele era considerado praticamente o Jesus Cristo, não é? O Salvador. Porque para ele conseguia explicar tudo através de números inteiros, na realidade Pitágoras fazia isso. Não é? E há uma história muito interessante de Pitágoras dentro do seu teorema, que é o Teorema de Pitágoras, conhecido no mundo todo, né? E inclusive é um teorema que se tem aproximadamente 400 demonstrações que o cara era o cara e estava certo, entendeu? Então, assim, é muito interessante, que é dentro de um triângulo, em um triângulo retângulo, tá certo? Onde ele chama o lado oposto ao ângulo de 90 graus de hipotenusa e os outros dois de catetos. Então, o quadrado dessa hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas como ele só acreditava em números inteiros, meu irmão, apareceu uma situação lá que o triângulo, ele tem dois lados, no caso um triângulo isósceles, né, que tem os dois lados iguais. Sim, sim. E ele não conseguia fechar esse triângulo com números inteiros, meu irmão. Só fechava. E o do outro lado, no caso a hipotenusa, saía sempre raiz de 2, que é um número irracional. O cara enlouqueceu, velho. Enlouqueceu, aí ele sempre fazia reunião com os seus discípulos, né? Os pitagóricos, na realidade. Aí saiu um cara e contou que o Pitágoras não estava totalmente certo, porque existia um outro tipo de número, que era o número irracional. Meu irmão, Pitágoras ficou muito irado com o cara, velho. Mandou afogar o cara, matou o cara afogado, segundo a história, né? Sim, sim. Uma história diz que o cara morreu afogado, mas existem histórias também que mandaram o cara ir-se embora e fizeram um túmulo com o nome do cara só para dizer que o cara tinha morrido.
né? Mas o Pitágoras ficou assim desesperado porque ia perder a sua credibilidade. Muito interessante essa situação aí desse matemático grego. Né? É interessante. Pitágoras. Outra coisa também que a gente consegue observar a matemática aplicada com a educação física, e aí eu peço para o diretor voltar à imagem, na ideia do mapa, distância, local de ponto, tempo percorrido e as regras, que é a questão da disciplina. Por quê? Você observando ainda no mapa, você observa a Grécia e suas determinadas cidades distribuídas ali. Cidade-estado, né? Você deve ter aprendido aí na aula da professora Regina, na parte de história. E há uma história que diz o seguinte, que a maratona aconteceu aí entre uma cidade e outra, para a cidade de Maratona, e uma pessoa saiu percorrendo 42 quilômetros. Opa, 42 quilômetros, olha os números, marcação. E quando ele chegou para dar a notícia de uma guerra que estava acontecendo, o cara, puf, deu a notícia e morreu. Resultado, daí vem aquela história, correu tanto que morreu, tá tão morto, aí o cara tá cansado. Então, vem nessa ideia. E é exatamente em Olímpia, né, na Grécia, que acontecem as Olimpíadas, evento que acontece em 4 anos e que até hoje é reproduzido dentro dessa perspectiva, a ideia da tocha, a ideia do esporte, e foi se ampliando o número de modalidades. Agora falando sobre números. Professor, o que são os números? Números, na realidade, é a representação de uma quantidade. Né? Como a gente está vendo aí um placar. Nós temos aí um placar de 4-2. Né? Então, quantidade, 2 gols, quantidade, 4 gols. O que a gente não pode, na realidade, é confundir numeral com números. O numeral, ele é a representação gráfica desse número. Tá? Por exemplo, eu tenho 2 ali no placar. Eu posso representar esse 2 com 2 bolinhas. Sim. Posso representar esse 2 com 2 tracinhos. Posso representar esse 2 com o próprio algarismo 2. Não deixa de ser um numeral. Então, essa representação é que é o numeral, certo? E o número, ele representa uma quantidade. E aí no esporte você consegue observar essa quantidade, né, esse numeral, através da substituição, na placa de substituição, no placar com faltas, sets, o tempo que está em jogo, na camisa do jogador, também nas faixas ali, nas raias do atletismo e no público presente no estádio ou no ginásio. E números romanos. Para nós, a educação física, a ideia que traz é dos séculos. Quando a gente começa a contar a história dos esportes, pensamos nos números romanos que melhor representam. E para a matemática? Rapaz, eu não tenho como, galera, falar assim de números romanos sem falar um pouco do nosso sistema de numeração, que é fantástico. Porque houve um conflito muito grande na época do nosso sistema de numeração com o sistema de numeração romano. Um conflito enorme. O nosso sistema de numeração, na realidade, a nossa questão de contagem, né? Isso vem desde o tempo dos homens da caverna, cara. Quando ele pegava, fazia traços em ossos. Uhum. Há 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, os sumérios, né? O que é que os sumérios faziam? Ele pegava, representava quantidade fazendo cones de argila. Olha só que coisa interessante. Mas veja só o que é que os caras faziam, meu irmão. O cara pegava, tinha 10 galinhas, faziam 10 cones. Aí ele pegava, fazia uma sacolinha de argila, colocava os cones dentro, fechava a sacolinha de argila e marcava fora da sacolinha a quantidade de cones que tinham lá dentro. O que é que acontecia com a argila? Secava. Secava. E aí depois, quando ele comia a galinha, tinha que fazer mais 9 cones. Então chegou, claro, na evolução dos tempos, algum cara chegou lá, super inteligente, super massa, disse assim: meu irmão, ao invés de eu colocar marquinhas aqui nessa sacolinha, eu vou fazer aqui uma tábua de argila e vou representar agora essas quantidades nessa tábua, né? Então, assim, aí essa questão da contagem, daí foi vindo a evolução, chegamos ao nosso sistema de numeração, que na realidade, nosso sistema de numeração, ele é indiano, beleza? Ele é chamado de indo-arábico, porque os indianos fizeram esse sistema de numeração, entregaram para os árabes, aí os árabes foram espalhar todo esse sistema de numeração pela Europa. Aí vem Roma. Meu irmão, Roma dominava. O povo brigão, na época, brigava
tudo, queria tomar terra. Queria expandir. Tudo, queria pegar todo mundo. Aí, para que eles pegavam o sistema de numeração romano? Para contar baixas, para contar quantos exércitos eles acabavam, quantas terras eles ocupavam, mas só que é um sistema de numeração muito limitado. Você não consegue ter, por exemplo, uma contagem infinita com esse sistema de numeração. Mas o decimal você consegue. Então foi onde houve o conflito, né, desses dois sistemas de numerações na época do romano, que dominava tudo, com o sistema de numeração vindo lá da Índia, e os árabes só devagarzinho, né, espalhando esse sistema de numeração. Mas hoje nós ainda temos influência no sistema de numeração romano, né? Sim. Até porque nós vivemos no Brasil, onde muitos europeus vieram para cá, não é, trazendo esse sistema de numeração romano, mas com certeza quem passou a tomar conta de tudo foi o nosso sistema de numeração decimal. Interessante essa história deles aí. Muito bacana. Já do outro lado, nós trazemos a ideia dos números cardinais. E aí o exemplo do 13, né? Por que 13? Porque, na verdade, em Campina Grande, 13 pessoas se reuniram para formar um clube de futebol. E aí foram pensar no nome do time e tal, até que um cara teve a ideia e disse, peraí, vamos contar quantas pessoas tem aqui? 13. Então o nome vai ser time 13. E por que o galo? Porque quando eles contaram e viu que 13, olharam na tabela lá do jogo do bicho, representação galo. Por isso que o 13 é conhecido como galo da Borborema. Então, Borborema pelo local. E os números cardinais? Rapaz, você acabou de citar aí quantidade de pessoas. Na realidade, são, como eu falei, numeral e número. O número, ele é a representação de quantidade. O numeral é a representação gráfica. Então, numeral, esses cardinais, é uma classificação dos numerais. Eles são cardinais quando esses numerais, eles representam uma quantidade. Está aí a questão do 13, que representa 13 homens. Bacana, bacana. E do outro lado aqui, nós falamos muito em números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, número de medalhas, a classificação, um exemplo de tabela aí. E para matemática? Outra classificação dos numerais, né? Numerais ordinais, que significa ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º. Então a gente está aí dentro de uma situação de uma classificação do numeral. Numerais ordinais, que representa essa ordem. Bacana. Interessante, né? Que na medalha a gente diz prata, ouro, bronze. Mas também fazendo essa referência aí o primeiro, segundo, terceiro. Conjuntos. Essa daí acho que é dada, né? Essa ideia. Nós estamos vendo aí os países dentro do símbolo das Olimpíadas, onde cada um tem uma cor e cada um representa um continente, né? Dentro dessa bandeira. Então o azul é a Europa, o amarelo a Ásia, a África na cor preta, a Oceania esse verde e a América Norte, Sul e Central nessa cor rosa, 5 continentes e o fundo branco determinando a questão da paz. Conjunto, ideia de conjunto para matemática. Rapaz, na realidade você já deu essa ideia. Já deu para sacar aí o que é o conjunto. Vocês estão percebendo aí, galerinha, que nós temos aí as representações dos continentes dentro de um retângulo. Beleza? Então, nós podemos dizer que nós temos aí conjunto dos continentes, né, dentro desse retângulo. Beleza? E a gente pode tirar assim como cada continente desse como subconjunto. Beleza? Então, olha só o que é que ocorre aí. Nós temos aí um continente, percebam que passa um por dentro do outro. Então, essa parte que vocês estão vendo aí, ó, que um passa por dentro do outro, nós podemos chamar ela de interseção. O que é essa interseção? Se nós estamos aqui falando de povos, então são povos que fazem parte de 2 continentes. É isso que a gente chama de interseção de conjunto. Professor, beleza? Agora, há uma interessante ideia de que, por exemplo, a Europa, temos aí um país que divide Europa e Ásia, né? A Rússia, ela tem parte dela na Europa, mas uma pequena parte também na Ásia, devido à extensão. Então tem a interseção nesse conjunto. Claro, porque você tem aí, quando você tem, né, a situação de presença, né, de povos, eu vou dizer assim,
fazendo parte de duas situações, então aquilo ali a gente chama assim de interseção, né? Agora, quando apenas você pega um continente e junta com o outro, mas não existe ali comuns entre ele, aí nós temos uma união de conjuntos. Bacana, tá? Olha que bacana. Só o Conexão Escolar com essa ideia de matemática e educação física pode fazer com que você amplie esse seu saber. Agora, outra coisa também interessante, professor, é que a gente traz a ideia de formas geométricas, né? Geo seria terrenos, áreas, espaços, métricas seria essas medidas, e aí você observa nesse slide as várias formas em esportes. Com certeza, e rapaz, olha, essa imagem que nós estamos vendo aí, existe uma riqueza de geometria, de figuras geométricas. Segura a imagem aí na tela, vai falando, professor. Uma riqueza de figuras geométricas. Então vejam bem aí no campo de futebol. No campo de futebol, galerinha, nós temos aí um retângulo, certo? O retângulo é um paralelogramo, também é um quadrilátero, beleza? Ele é um polígono que nós chamamos de quadriláteros porque ele tem 4 lados. É um paralelogramo porque ele tem seus lados opostos paralelos. E também é um retângulo porque seus ângulos internos é de 90 graus. Interessante aí a característica de um retângulo, né? E nós temos também aí, ó, no meio desse campo de futebol, um círculo, né? Uma circunferência, que também é uma outra figura geométrica. E o interessante que eu estou vendo aí, galera, que todo mundo, pelo menos uma grande parte da população gosta, dali do octógono, galera. Olha só ali, ó. O que é que a gente vê no octógono muito hoje em dia? O UFC, né? Para quem gosta aí de luta, né? Então, o octógono está bem presente, né, na vida da gente hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né? Nesses últimos anos aí, com o investimento que estão fazendo. Muitos brasileiros de sucesso também na luta. Claro. Exatamente. Então, nós temos aí o octógono. Também ele é um polígono, tá certo? Mas é um polígono que ele possui 8 lados, tá certo? E o interessante é que nós chamamos esse polígono, galerinha, de polígono regular. Por que um polígono regular? Porque ele possui seus lados todos iguais e seus ângulos internos também são iguais. Então, quando você tiver um polígono dentro dessa característica, nós chamamos esse polígono de polígono regular. Muito interessante aí as imagens que nós estamos vendo nesse slide. Massa demais. E observe aí também ainda na imagem que dentro da quadra você tem várias formas, por isso que é chamada de poli quer dizer vários esportes, e também várias formas, do futsal, o do vôlei, o do basquete, o do próprio handebol. Abaixo você está observando aí, além da arena da UFC, também o circuito oval do atletismo, o formato da bola cilíndrica e também o formato oval. Mas aí, professor, tem uma outra imagem que eu quero saber da sua pessoa. Estamos vendo o futebol americano, que é um esporte, como já propriamente diz, é muito forte nos Estados Unidos, que é dentro do mesmo campo, das medidas no campo de futebol, mas pode ser feito pontos de duas formas. Uma na falta e a outra fazendo o touchdown. O da falta é quando ele chuta a bola visando esse, entre aspas, gol, né? Esse Y que está elevado. E também o touchdown, quando ele sai conduzindo essa bola oval até chegar a essa área aí que você observa na cor azul. Mas aí eu quero saber da sua pessoa, que lá eles falam muito em jardas. É uma metragem separada no campo, com os números negativos, positivos. Quanto mede uma jarda, para a gente ter uma noção? É interessante, né? O cara podia colocar aí 1 metro, né? Podia colocar 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas é porque uma jarda não tem 1 metro. Né? Uma jarda ela tem 0,9144 metros, ou seja, 91,44 centímetros. Então, por isso que ele não chama aí, o cara percorreu 2 metros, 3 metros, 4 metros, porque uma jarda, ela possui 91,44 centímetros, então é menor do que 1 metro ainda. Ou seja, 91 centímetros arredondando para baixo. Arredondando para baixo. Porque o número é menor do que 5, né? Exatamente. Se fosse mais de 5, seria para cima. Seria aproximadamente 92. Exatamente. Interessante aí. Agora, do outro lado, nós temos as fórmulas. Mais no ensino médio, isso fica mais evidente. Mas ainda, do 6º ao 9º ano, e na prática, falamos muito de força igual a massa vezes aceleração. Onde está
traz a ideia, na imagem você observa, principalmente aí na letra D, E e F e G, que é o momento em que a bola está parada, ao contato da bola com o pé, o deslocamento e até chegar ao objetivo, que é o gol. Na imagem acima, nós temos aí uma pedra, duas pessoas se deslocando na questão da força, e aí na questão C, para onde a força vai. Mas isso aí é uma área contigo. O que é, na verdade, essa ideia de módulo e essa distribuição desse movimento em cima da força, da massa, aceleração? Pedro, o que me chama muito a atenção nisso que você falou da massa é a questão de a gente diferenciar o que é massa e o que é peso. Beleza? Porque o que é essa situação da diferença de massa e peso? Por exemplo, eu vou me pesar, né? Eu como um cara assim magrinho, eu tenho só 125 quilos, né? Que quando eu falo assim 125 quilos, eu estou falando errado. Certo? Porque eu tenho 125 massa. O que é a massa? É a minha quantidade de matéria. Então a balança ela mede a minha massa. Beleza? Ela mede a minha massa. Então, o que é o que é o peso na realidade? O peso é a sua massa vezes a gravidade. Que no caso aqui, né, no planeta Terra, a aceleração da gravidade, como a gente está falando de aceleração, ela é aproximadamente, ela é na realidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Correto? Aí a gente arredonda para 10. Para 10. Então, quando a gente pega a nossa massa, multiplica por essa aceleração, aí a gente tem o nosso peso. É por isso que aqui na Terra, a massa é a mesma que quando a gente está na Lua. Agora, o peso é diferente. O efeito da gravidade. O efeito da gravidade. A gravidade lá na Lua, por exemplo, é de 1,66 metros por segundo ao quadrado. Olha a diferença. Aqui é de 9,8, é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui a puxada é muito maior, meu irmão. Então aqui você se sente muito mais pesado do que lá na Lua. Então a diferença da massa para o peso é essa, entendeu? E a questão do módulo, desse deslocamento para um lado e para o outro? Não, desse deslocamento do lado para o outro, aí realmente vem uma questão que eles vão ver melhor isso no ensino médio, que é a questão da massa vezes essa aceleração. Né? Que eles vão entender melhor aí como eles estão vendo duas pessoas empurrando para um único ponto essa pedra, não é? E ele está vendo em outra imagem essas duas pessoas, na realidade, em locais opostos, não é? Então, aquele que tiver mais força vai conseguir deslocar essa pedra, né? Mas ele vai conseguir ter mais detalhes com isso no ensino médio. Mas na prática a gente entende na questão da força de braço. Sem dúvida alguma. Que é também um esporte, aquela luta de força de braço. Quem tiver mais força, desloca e deita o braço do outro. E ganha aí o quebra de braço, né? Que na minha época eu perderia para você. Era quebra de braço. É, aqui. Se tiver igual, fica lá parado. Se for maior, leva, né? Agora também em natação. Natação nós falamos até lá na China, em Beijing, 2008, falava-se de cubo d'água, mas olhando, professor, para a figura do cubo d'água, acho que não tem nada a ver aí pelo desenho. Mas fala-se muito de profundidade, comprimento, largura. Tem até uma metragem ao quadrado, aliás, a terceira ao cubo. Como é que é isso com a matemática? Explica aí melhor. Na realidade, eu também estou observando aqui esse cubo d'água. Essa imagem, ela me passa aí a ideia de um paralelepípedo, né? Então, quando a gente fala de metros cúbicos, a gente está falando de volume, certo? E aí nós temos a situação de volume e capacidade. Por exemplo, o volume, ele é calculado da seguinte forma. Eu pego a largura da piscina, eu vou dizer assim, certo? A altura e o comprimento. Aí eu multiplico essas três dimensões. A altura seria essa profundidade dela. Exatamente, a profundidade dela. Certo. Né? Aí eu multiplico essas três dimensões. Aí eu vou ter o volume dessa piscina. Ela tem esse volume em metros quadrados. Vamos supor que ela tenha aí... No caso, metro cúbico. Porque metros cúbicos, desculpa. Metros quadrados, obrigado. Metros quadrados é área, não é volume. Então ela teria aí essa unidade de medida em metros cúbicos. Beleza? Então esse é o volume dela.
Agora, o que é a capacidade? É a quantidade de água que você pode colocar dentro dela, que você consegue colocar dentro dela, né? Vamos supor que você tenha aí uma piscina que ela tenha de volume aí 1.000 metros cúbicos, não é? Então, veja só, 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico. Então, 1.000 metros cúbicos equivale a 1 milhão de decímetros cúbicos. Se 1 decímetro equivale a 1 litro, então essa piscina, ela comporta 1 milhão de litros de água. Então, essa daí é a piscina olímpica. A piscina olímpica de Olimpíada tem exatamente o que o senhor acabou de dizer. 1 milhão de litros de água. Olha, que é interessante. muita água. É muita água, dá para abastecer bastante. Gente, né? E só ainda para diferenciar e a gente entender do cubo, porque ela não é o cubo, se aí tem no centro, ó, realmente um cubo. Aquele cubo mágico que o menino ficou brincando. Exatamente, um cubo mágico. Então perceba que o cubo, todas as suas dimensões, ela possui, vou dizer assim, a mesma área. Todas as suas dimensões, ela possui a mesma área. Tá certo? Para onde você virar o cubo, você vai ver o mesmo tamanho. A mesma medida. A mesma medida, o mesmo tamanho. Né? Tanto que quando a gente vai calcular o volume de um cubo, a gente não precisa se preocupar com essa altura, com esse comprimento e com essa largura. Porque se todas as dimensões são iguais, você basta pegar uma dimensão e elevar a 3. Você já tem o volume de um cubo. Ou seja, então não deveria se chamar cubo d'água, deveria se chamar paralelogramo quadrado d'água. Paralelepípedo d'água. Ele não ia botar essa, não. Agora, tem outra ideia aí de esporte que fala assim de tiro esportivo, tiro com arco, corrida aérea e traz a ideia de plano cartesiano. E eles trazem essas ideias divididas em a distribuição dos números naqueles seus espaços. Mas eu aprofundo já, depois que você explicar o que é plano cartesiano. Rapaz, o plano cartesiano é um negócio muito massa, Pedro. A gente vê o plano cartesiano num cinema. Tu acredita? Quando a gente compra lá o nosso ingresso, sim, e ele dá pra gente assim, olha, a sua cadeira está na fileira tal, na poltrona tal. Aliás, no número tal. Então você vai lá e vai em cima, porque ele te deu as coordenadas para você chegar até aquela poltrona. Então, o que é que eu posso dizer assim, aquele espaço que a gente encontra de poltrona? É o plano, certo? Então, eu vou chamar aquilo ali de plano cartesiano, onde a gente, nesse plano, a gente pode identificar pontos através de coordenadas que são dadas para a gente. Por exemplo, o plano cartesiano, ele é formado por retas que são perpendiculares. Aquele eixo X, o Y. Exatamente. Não é? Eles são perpendiculares, essas retas. Aquela reta que fica deitadinha, ali nós chamamos de eixo de X, né? Que é uma reta horizontal, beleza? Que são a reta das abscissas. Aquela que fica em pé, que na posição vertical, aquilo ali é o eixo de Y, das ordenadas. Então, veja bem, se nós temos aqui essa cruz, eu vou dizer assim, né? Sim, sim, tá certo. Então, nós dividimos elas em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Da direita para a esquerda. Exatamente, no sentido anti-horário. No sentido anti-horário. Aí, por exemplo, no primeiro quadrante, nós temos sempre números positivos para determinar um ponto. Que é o positivo do X, do X e o positivo do Y. Aí ele te dá as coordenadas. Olha, você vai lá para o 2 de X e o 5 de Y. Beleza? Sempre nas coordenadas, o primeiro número que vem é o número que está no eixo de X, que nós chamamos de par ordenado. Então você vai lá no eixo de X, identifica lá onde está o 2, aí você sobe assim, ó, um segmento até chegar no 5 do eixo de Y. Aí você encontra esses 2 segmentos. No encontro desses 2 segmentos é exatamente o ponto que a gente está procurando. As coordenadas. Então, o plano cartesiano é isso. É onde a gente identifica pontos. Nós dividido em 4 quadrantes. Ele formado por essas 2 retas. Um é o eixo de X, o outro é o eixo de Y. Nós temos aqui no encontro lá a origem dele. Subindo no eixo de Y, números positivos. À direita do eixo de X, números positivos. Descendo no eixo de Y, números negativos. Então, aqui, deixa eu ver aqui, à esquerda do eixo de
de Y, Dá nós pra temos observar os pela números imagem aí, negativos. na mira da arma do tiro esportivo, né? Beleza, exatamente. Tá, Pronto. observar aí essa ideia do verde, do laranja, um roxo e um azulzinho, traz essa ideia, que é o snipe faz um pouco disso, né? Ele foca lá o local, quando ele... Esse xizinho aí tá no encontro, Exato. que é o ponto zero, ele vai lá e faz o tiro. Mesma coisa a gente observa aí na mosca, que é esse fundo branco com a silhueta de uma pessoa, o local dos alvos acertados. Lembrando que o tiro esportivo completou, nesse ano de 2020, as primeiras medalhas do Brasil, né? São 100 anos das primeiras medalhas olímpicas, e foi justamente com o tiro esportivo, com duas formas, o tiro de carabina e o tiro de pistola, e aí tem as outras variações. A mesma ideia se repete com a ideia do tiro com arco, que é aquela ideia do arco e flecha, acertar o alvo. E por fim, para a gente finalizar a aula de hoje, a ideia da corrida aérea, que é aquela corrida do avião, onde tem os instrumentos, determinando o norte, sul, leste, oeste e as suas variações nessas posições, dentro desses quadrantes ditos aqui pelo professor. E do outro lado, essa ideia também desse instrumento, onde o azul representa o céu e o avião desce um pouquinho, ele está localizado justamente contra o negativo, para não bater o avião no chão, ele conseguir planar e descer, e lá ele conseguir fluir. Por isso que é positivo a ideia dessa daí. Então a gente tem essa ideia de plano cartesiano com o esporte. Mas, professor, como estamos finalizando essa aula, temos muito assunto ainda para tratar, eu quero lhe propor no ar uma aula número 2, Matemática e Educação Física. Com certeza. E então já estamos dentro aí. Vamos só marcar o dia que a gente está aqui. Beleza, então. Então você acompanha a nossa próxima aula, Educação Física e Matemática, nos próximos dias, neste mesmo canal, neste mesmo horário. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a você pelo convite, tá certo? E só é marcar o dia que estaremos aqui de novo. E galera, tchau pra vocês e até a próxima aula. Valeu, galerinha! A todos vocês, um abraço e bola pra frente. Tchau!